Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a hora da chamada. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 12 ao 15. Dizem assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Hoje é 20 de setembro de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos um final de semana ricamente abençoado. Santíssimo, amoroso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Te agradeço por essa oportunidade. E eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão dizendo a hora da chamada. E aí eu me lembrei da minha época colegial. Isso aí aconteceu na década de 70. E eu lembro-me que na classe, o professor, ele tinha assim, cada professor, né? Ele tinha uma caderneta, ele era um caderno com os nomes, né, dos alunos, aquele caderno de chamada. E ele ia, o professor, pronunciando os nomes dos alunos. Quem estivesse ali pronto, dizia assim, ó, presente, professor. Os antigos aqui sabem do que eu estou falando. Então me lembrei disso e o Espírito Santo me deu esse tema hoje, falando sobre a hora da chamada. E aí eu escolhi esse texto base no livro de Apocalipse, que fala aqui já do juízo final. Essa é a exegese bíblica, tá? A gente sabe que o livro de Apocalipse, ele é um livro com profecias escatológicas e muitas delas ainda está para ser cumprida, né? Ou serem cumpridas. E uma delas é essa aqui, que fala sobre o julgamento de todos, inclusive fala aqui, interessante, olha, no versículo 12 dessa leitura de Apocalipse capítulo 20, a leitura base, diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mortos significa que aqui já são as pessoas que espiritualmente estão mortas ou estarão mortas naquela época. É diferente da igreja. A igreja não vai passar por esse julgamento. A igreja vai sim passar pelo tribunal de Cristo, isso já na eternidade, na glória, para recebimento de galardões. Mas aqui se trata dos mortos espirituais que ali estarão vivos fisicamente e serão julgados, todos eles, por todas as suas obras que estarão escritas naqueles livros. Já o livro, no singular, é chamado o livro da vida. Note bem, esse versículo 12 fala de livros, no plural, como já falei. Os livros serão destinados
para o julgamento dos mortos, mortos espiritualmente falando, mas vivos fisicamente. Os que morreram, aliás, o que estiverem naquele período sem a sua salvação garantida, que não aceitaram Jesus como Salvador. Tá? Já o livro da vida é exatamente para a igreja. Por isso que é tratado de livro da vida. Quem tiver com o seu nome lá, com certeza estará eternamente com o Senhor na glória. Então, essa é a exegese bíblica. Tá? Inclusive no versículo 15 dessa exegese bíblica da leitura aqui, diz que aquele que não foi achado escrito no livro, singular, né, da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, quem não estiver, o nome que não estiver ali no livro da vida, é porque vai estar no rol daqueles que serão julgados pelos livros, segundo suas obras, que serão julgados. Essas pessoas serão os mortos, como já disse, espiritualmente falando. Mas quando eu dei esse tema hoje, a hora da chamada, eu quero trazer esse tema para uma convocação individual, a chamada de cada um. A gente sabe que nós temos aqui, nessa terra, um tempo de duração. O homem, eu comparo assim às vezes, de uma forma tipológica, é como uma máquina, é como um produto que foi fabricado, industrializado, tem prazo de validade, né? Alguns produtos têm mais robustez, ou são mais, de uma forma melhor conservados, e duram mais. Já outros, compra-se hoje, adquire-se hoje da fábrica, já vem com vício, né? Defeito de fabricação, e dura pouco. Assim é o ser humano. Tem ser humano que vive mais de 100 anos, tem outros que vivem 30 anos, 40, 60, 70, 10, 5, 2 meses de vida. Então comparo o ser humano como assim, no bom sentido da comparação, como algo que foi fabricado e que tem um prazo de validade. Então eu quero falar sobre essa chamada. Que chamada é essa? Que hora de chamada é essa que eu quero falar? É exatamente a hora da morte. A hora da partida. A hora da verdade. A hora obscura. A hora onde o ser humano vai encontrar ou vai passar para um lugar que ele nunca foi. Não sabe como é que é. A morte. É a hora da verdade. Então, a hora da chamada, nesse conceito que eu quero falar, é para que nós tenhamos uma visão, nós cristãos, mais ampla sobre esse momento e que possamos ter uma aceitação com alegria do momento dessa chamada. Eu sei que para quem fica a saudade do ente querido que partiu. Eu perdi meu pai faz 6 anos, mais ou menos, e a gente sente saudade, sente falta. Muitas coisas a gente lembra da pessoa que partiu. Mas para quem partiu, e se, sobretudo, né, partiu com a sua salvação garantida, com a certeza de fé, assim como meu pai, graças a Deus, a gente sabe, ele partiu falando línguas estranhas. Então, para essas pessoas, é um momento sublime, é de alegria, de festa. E os anjos também fazem festa. Então é sobre essa hora de chamada que eu quero que a gente reflita bem e aceite com alegria quando chegar a nossa hora. Quer ver? O salmista fala o seguinte, no Salmo de número 116, versículo 15. Eu quero que você, a senhora, o senhor, prestem bem atenção nesse versículo. Veja bem. Ele vai corroborar com tudo que eu acabei de falar. Diz assim: preciosa é a vista do Senhor, ou seja, para Deus, para o Senhor, é preciosa o quê? Aí ele diz, a morte dos seus santos. Que coisa, né? Parece um paradoxo. Deus achar uma coisa preciosa, a morte
dos seus servos. Sim, é verdade. Porque quando os santos aqui partem dessa vida, como aqui diz o texto, a morte dos seus santos. Observe aqui o sujeito quem é, santo. Tem que ser assim, separado. Porque quando esse sujeito santo parte daqui, está livre de ir para o inferno, de pecar e perder sua salvação em 1 minuto. Então Deus acha preciosa a morte dos seus santos. Eu quero que você, a senhora, o senhor hoje tenham um conceito sobre a morte bem diferente. Eu sei que muitos aqui têm esse mesmo conceito que eu estou falando. Mas para quem tinha um conceito diferente, de medo, de pavor, de expectativa, de negatividade, de tristeza na hora da morte, não, pensa assim. A morte é um ganho para você e para mim. Claro, se nós estivermos dentro do plano da palavra de Deus. Então, se você está, continue e se alegre na hora da morte. E se você não está totalmente firme, se firme, isso é para mim em primeiro lugar. Se ajuste, porque a qualquer momento vai chegar essa hora da chamada individual e a gente vai morrer. E o Senhor Deus quer que a gente parta feliz, sorrindo, dizendo: oh Deus, que coisa boa, eu estava esperando esse momento. Está entendendo? Eu quero concluir deixando um versículo, aliás, deixa eu ver, acho que 1, 2, 3 versículos no livro de Provérbios, capítulo de número 8, aqui fala sobre a sabedoria, e essa sabedoria aqui está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, tá? Que estava desde a fundação do mundo. Versículo 34, 35 e 36 desse capítulo 8 de Provérbios, diz assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, ou seja, dá ouvido à sabedoria, e a sabedoria é Jesus, velando as minhas portas cada dia, ou seja, tendo o cuidado de estar todos os dias ali, velando por essa palavra, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. E achar a sabedoria, que eu já disse, representa Jesus Cristo, acha a vida, Jesus é a própria vida, e alcançará favor do Senhor, favor de Deus. Mas, agora, veja o que acontece. O que pecar contra mim, ou seja, o que pecar contra a sabedoria, repetindo, o que pecar contra o Senhor Jesus, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Veja que diferença. Preciosa é para o Senhor, para o nosso Deus, a morte dos seus santos. Mas para quem pecar contra o Senhor, esses aí, a morte, eles aborrecem tanto ao Senhor que amam a morte. A morte para eles é bem-vinda, mas só que na hora da partida é de angústia, de tristeza, porque está inseguro espiritualmente. Então que Deus nos ajude, essa é a mensagem de hoje, que Deus nos guarde, para que na hora da chamada de cada um de nós possamos estar alegres e de preferência dizendo: Senhor, eu estava aguardando esse momento. Convida os parentes, amigos, bate palma, diz: pessoal, estou indo, estou partindo, mas estou indo para um lugar melhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.